Olá, olá, meu amigo, olá, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Ebrad Live. E hoje é uma edição inédita, viu, pessoal? Hoje nós falaremos sobre matemática muito bacana, matemática que está em alta. E por que que eu digo que é uma edição inédita? Porque hoje essa nossa live, ela é voltada à nossa pós-graduação aqui na Ebrad em Direito Privado, Tecnologia e Inovação. E pessoal, hoje nós falaremos sobre perspectivas e desafios nos 10 anos do Marco Civil da Internet. E para isso, temos a honra de recebermos aqui nessa noite fria que faz em São Paulo o professor José Luiz Faleiros, que além de professor é advogado, doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, doutorando em Direito na área de estudo Direito, Tecnologia e Inovação pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Direito Digital, professor do programa de mestrado e do curso de graduação em Direito da Faculdade Milton Campos, que integra aí o nosso ecossistema Ânima, e também supervisor acadêmico do curso de pós-graduação, Lato Sensu aqui na EBRAD, em Direito Privado, Tecnologia e Inovação. Professor José, seja muito bem-vindo. Meu grande amigo Vitor, que honra participar desta Ebrad Live tão especial ao seu lado e do professor João Alexandre. Muito boa noite a todos os que estão nos acompanhando e que nos acompanharão durante esse percurso de um bate-papo tão interessante sobre o Marco Civil da Internet. Eu fico muito grato à Ebrad pela oportunidade tão bem-vinda e tão generosa de me convidar para esse papo instigante, e especialmente a você que sempre nos acolhe de forma tão calorosa, com tanto carisma, para esse bate-papo. Muito obrigado, Vitor. Nós que agradecemos, professor, sabemos que a rotina é corrida, mas também aqui eu abro para vocês que os dois me receberam muito bem, pessoal, ali pelo WhatsApp, para nós organizarmos esse encontro, e como muito bem dito pelo professor José, temos a honra de recebermos aqui também o professor João Alexandre Silva Alves Guimarães, que além de professor, é doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, mestre em Direito da União Europeia pela Universidade do Minho, também em Portugal, associado do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, associado fundador do Instituto Avançado de Proteção de Dados, membro do Comitê Executivo do Laboratório de Direitos Humanos da Universidade Federal de Uberlândia, pesquisador do Observatório Jurídico da Comunicação do Instituto Jurídico de Comunicação da Universidade de Coimbra e membro do Grupo de Estudos em Direito e Tecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, ele também é coordenador adjunto no Centro Universitário UNA, em Uberlândia. Professor João, seja muito bem-vindo também. Muito obrigado, Vitor. É um prazer participar dessa Ebrad Live, principalmente do lado do querido amigo José Faleiro Júnior. Vamos comentar vários pontos aqui dos 10 anos do Marco Civil, a importância, e espero contribuir com todos. E muito boa noite. Se São Paulo tá frio, aqui em Uberlândia também tá frio, viu? Acho que o frio chegou para todos, então nessa noite gelada para todo mundo, espero que todos aproveitem bem o nosso evento. Maravilha, professor João. Então, pessoal, só repassando aqui a nossa temática dessa noite, perspectivas e desafios nos 10 anos do Marco Civil da Internet. Para você que nos acompanha, não deixe de enviar seus questionamentos, suas dúvidas. Estamos aqui com dois professores gabaritadíssimos, dois professores especialistas, então agora é o momento. Professor José, professor João, desejo um bom encontro. Estarei aqui como um aprendiz, como um aluno, e já passo a palavra para vocês. Professor José, é contigo. Nada de aprendiz, né, João? Eu não estou exagerando quando eu digo que o Vitor é um dos hosts mais requisitados que se pode ter nesse país, porque o carisma dele na condução, verdadeiramente de um talk show, me permita dizer, Vitor, é o que dá luzes à Ebrad Live sempre que um novo episódio é lançado. Fico muito feliz pela oportunidade, até porque essa maneira mais leve de bater um papo sobre um tema atual, eu diria até um tema quente, né? Especialmente com o João, que é um amigo de longa data. Eu nem vou chamar de professor, tá, João? Já vamos aqui na intimidade. Com o João Alexandre, que é um amigo de longa data, um grande especialista no direito digital, torna tudo muito mais palatável, especialmente para uma véspera de feriado. Numa quarta-feira, ao invés de sextarmos, João, estamos aqui
dialogando sobre a nossa querida Lei Federal 12.965 de 2014, o Marco Civil da Internet, detalhe, do dia 23 de abril daquele ano. Completou exatamente 10 anos, 1 mês, e veja só, 4 dias, desde que foi efetivamente publicado e promulgado. Essa percepção de que o tempo passou, 10 anos não é pouca coisa, especialmente quando se fala na internet, na quantidade de transformações que aconteceram desde então. Muitas, mas muitas mesmo. A realidade de 2014 nem se compara com a de 2024. E, evidentemente, 2014 é aquele ano que nós todos queremos esquecer, né, Vitor? Todo mundo tem alguma lembrança negativa, possivelmente o futebol, mas deixando de lado essa pauta que não nos interessa para hoje, o Marco Civil veio à tona num momento de grande preocupação. Vocês devem se lembrar, na época, do fato absolutamente alarmante que foi divulgado por um indivíduo chamado Edward Snowden, conhecidíssimo por revelar ao grande público em todo o globo uma série de vigilantismos e fiscalizações levados a efeito pela NSA norte-americana. Naquela época, Vitor, João, colegas, Snowden revelou ao mundo que esta agência norte-americana conseguia capturar, inclusive, conversas privadas de líderes de alguns países, inclusive da ex-presidente da República do Brasil naquela época. Então, essa percepção alarmante fez com que avançasse no Congresso Nacional Brasileiro uma pauta que estava, diria eu, engavetada há algum tempo, que era o projeto de lei que veio se tornar a nossa Lei Federal 12.965. Vários assuntos que nem deveriam constar do Marco Civil da Internet, Vitor, foram acrescentados ali, aos 49 do segundo tempo. Exemplo, proteção de dados pessoais. Consta do Marco Civil e ninguém imaginava essa necessidade, pois paralelamente já tramitava outro projeto de lei que depois veio se tornar a LGPD, a nossa Lei Federal 13.709 de 2018. Mas uma breve inserção feita ali de última hora para atender a esse conclame social. Imaginem só temas como neutralidade da rede, fiscalização e monitoramento de protocolos de internet, temas relacionados à remoção de conteúdo na internet que tangencia, eu já vou dar essa bola aqui para o João, tangencia a discussão sobre desindexação e sobre o famigerado direito ao esquecimento. Quantos temas interessantes e quanta evolução de 2014 para cá, hein, João? Nós temos um prato cheio para essa noite. Eu tenho absoluta convicção de que todos vocês que estão aí nos ouvindo, de alguma maneira, ou já se ocuparam de estudar o Marco Civil da Internet, ou já vivenciaram alguma repercussão tutelada no Marco Civil da Internet, ou pelo menos já ouviram falar de algum desses temas que eu mencionei brevemente. Então, saibam, o assunto de hoje é atemporal, transcende esses últimos 10 anos e perdurará por muito mais tempo, nos mostrando que a nossa legislação é boa. Muitos avanços aconteceram, mas nós temos desafios pela frente, como o nome da nossa live de hoje já prenunciou. Portanto, Vitor, já devolvendo a bola para você fazer também o meio de campo com o João, eu faço questão de lançar essa provocação aqui. Será que a internet de 10 anos atrás, aquela que foi regulada pela Lei 12.965, ainda é a internet de hoje? Quais são os desafios que nós enfrentamos de lá para cá? Se vocês olharem no retrovisor e pensarem em como utilizavam a internet há 10 anos, perceberão um uso parecido com o de hoje? Ou será que é diferente? Vamos partir desse ponto para refletirmos a respeito dessa problematização? Maravilha. Professor João, agora eu entendi o porquê o professor José quis começar, porque depois de uma introdução dessa, fica complicado para você falar logo em seguida, né? Mas, professor João, corrobora com o que o professor José falou até agora? Fica à vontade, seja bem-vindo mais uma vez. Vitor, muito obrigado. Fica extremamente difícil. E eu falo que depois de falar com faleiros e depois de falar, assim, fica... nossas palavras ficam insuficientes perante tamanha sabedoria. Então, algumas coisas que eu acho que eu tenho que pontuar
de uma forma mais incisiva, é exatamente isso. Nós, em 10 anos, nós mudamos praticamente todas as nossas relações. Vou jogar um pouco para as redes sociais, que eu acho que é o ponto mais importante. Em 2014 tinha um famigerado Snapchat falecido, que eu acho que era o que mais as jovens da época utilizavam. Tanto que eu falo que em 2014 nós tínhamos um Snapchat, um Instagram ainda caminhando muito a passos muito curtos. Tinha recém terminado o WhatsApp, o MSN, e todo mundo indo para o WhatsApp. Então a tecnologia 4G começa a realmente se difundir no país. Então nós temos uma evolução totalmente diferente. Eu falo até por essa questão desse aparelhinho aqui. Eu falo que eu gosto do meu porque tem inúmeras câmeras. O Faleiros também tem um celular com muitas câmeras. Antigamente a gente ter uma câmera razoável de 5 megapixels era uma coisa já um absurdo para a tecnologia. Então eu falo hoje, principalmente quando tem um vazamento de dados do Snowden, e aí eu trago um pouco para a minha formação europeia, entendendo o seguinte: o Brasil faz uma lei para tentar remediar algumas questões importantes, porque nós não tínhamos talvez alguma lei que fosse incisivamente voltada para a internet, mas começamos a olhar alguma questão que já era previsto na União Europeia. A União Europeia vem com a Diretiva 9546 em 1995, quando a internet começa a engatinhar, já tendo uma discussão muito mais forte. E em 2014, na verdade em 2009, quando o Snowden começa a vazar os dados, começa-se uma discussão a 2014 chegar no Regulamento Geral de Proteção, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou GDPR para algumas pessoas em inglês, que vem a ser promulgado em 2016 e começar a valer mesmo em 2018. Então nós começamos a ver um movimento no Brasil muito parecido com o que tem na Europa, só que na Europa caminhando exatamente nessa questão que o Faleiros mostrou aí, uma questão passo a passo e numa discussão talvez um pouco mais incisiva. Nós temos 2 anos a mais para o regulamento da Europa vir, mais 2 anos que trazem coisas e avanços importantes. E um dos pontos que o Faleiros colocou, a desindexação, vem discutido como direito ao esquecimento no artigo 17 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que traz exatamente essa questão de uma preocupação de começamos a colocar informações demais na internet. 2014 nós não tínhamos tanta coisa ou tantas redes sociais, mas nós começamos a ter armazenamento em nuvens massivos, começamos a ter mais redes sociais. O próprio Snapchat, eu falo que eu ainda tenho instalado no meu celular, me traz lembranças de 10 anos atrás, de 8 anos atrás, que a gente tem essa expectativa, a gente perde essa noção de tempo, mas ligações de vídeo no WhatsApp começam em 2016, em 2017, que eu lembro que eu estava no período do intercâmbio lá em Portugal. Em 2017 o Instagram tenta comprar o Snapchat, na verdade em 2016, e em 2017 vem com essa questão dos Reels e dos Stories em 24 horas, que era o que a gente tinha no Snapchat. Então, quando a gente pensa em lembranças e principalmente como era há 10 anos atrás, a evolução tecnológica faz com que o mundo ande. E eu falo, por exemplo, há 10 anos atrás, em 2014, eu tinha um computador que eu tinha comprado para o início da faculdade, comecei em 2012, um computador de 8 GB de RAM, um HD de 512 GB que sobrava. Assim, praticamente eu tinha ilimitado. Tinha uma outra coisa que eu gosto de lembrar, tinha uma coisa chamada The Pirate Bay na época ainda, que nós baixávamos torrent, é proibido, tá, gente? Vocês não façam isso. Mas para quem gosta, por exemplo, o Spotify começa a surgir nessa época exatamente para combater o torrent. Tem até eu não sei se eu posso falar explicitamente de marcas, mas temos uma questão, um documentário na Netflix, o Som na Faixa, que mostra exatamente esse período de uma transição de um julgamento dos fundadores do The Pirate Bay para essa questão do streaming que a gente tem hoje. Então, em 2014, começa-se realmente a discutir essa questão de streaming, como é que funciona a Netflix. Os streams eram ainda muito poucos. A gente tinha uma coisa antigamente chamada locadora, que a gente ainda frequentava nessa época. Então, nós tínhamos algumas coisas que hoje é impensável. Eu falo para uma geração que já cresceu com essa internet que a gente tem hoje. Eu acho que nos últimos 10 anos, então para quem tem ali seus 18, 19, 20 anos, não reconhece o mundo passado.
A gente tem uma diferença muito grande, e isso graças à evolução tecnológica. Então, o Marco Civil que vem há 10 anos atrás, ainda bem, boa parte vem em cláusulas abertas, traz uma discussão que trouxe a nossa LGPD, mas talvez hoje a gente precisa rediscutir, porque a evolução tecnológica fez com que a nossa realidade mudasse praticamente inteira. Então hoje eu olho para o que eu era há 10 anos atrás, o que eu sou hoje, até a minha forma de comunicação, as coisas que nós temos hoje, nós com certeza não tínhamos há 10 anos atrás. Essa exposição de imagem que nós temos hoje, nós não tínhamos há 10 anos atrás. Então, as plataformas de vídeo curto, nós não tínhamos. Então, são coisas que nós mudamos o perfil e que talvez a gente precisa rediscutir algumas questões para trazer uma proteção ainda maior para o nosso ambiente da internet. Maravilha. Professor José, algum comentário? Vitor, caramba, quanta ideia boa, mas o João tá entregando a idade dele aqui e eu tô pensando e refletindo sobre o passado. Cara, eu fiquei sabendo anteontem que o ICQ será encerrado. Vocês nem sabem o que é isso. O nosso público que tá aqui nos acompanhando nunca usou o ICQ, eu tenho certeza disso. Gente, eu fiquei tão mal. Eu fiquei realmente traumatizado, porque eu comecei lá no final dos anos 90 com o Mirk, depois passei por ICQ como uma revolução comunicacional. Foi absolutamente disruptiva a utilização do ICQ, ainda nos tempos da internet de escada. E aí eu recebo a notícia de que ele será encerrado agora no próximo 26 de junho. Claro, já não usamos o ICQ há bastante tempo, né? Ainda era uma ferramenta comunicacional apenas dos entusiastas, nesses últimos anos em particular. Mas o João pontuou uma coisa muito importante. Várias iniciativas inovadoras, algumas inclusive disruptivas ou incrementais, nos trouxeram facilidades, comodidades, justamente a partir do empreendedorismo de base tecnológica. E aqui eu começo a fazer uma breve reflexão para os colegas que estão nos ouvindo e que são dos outros cursos oferecidos pela EBRAD, porque vejam, embora o nome dado à Lei 12.965 seja um marco civil da internet, não se trata de uma lei restrita ao direito civil. Temas ligados ao fomento do empreendedorismo, temas ligados à regulação, inclusive puxando o direito administrativo para perto, são apenas alguns exemplos que extrapolam o direito civil e que estão presentes no marco civil da internet. E vejam, quando eu penso em empreendedorismo, que é a linha que eu vou puxar nesse momento, nessa reflexão que me veio à tona, eu começo a imaginar quantas atividades empresariais surgiram, não apenas no Brasil, mas a nível global, e que mudaram drasticamente a nossa maneira de viver de 2014 para cá. Nós somos absolutamente dependentes da tecnologia. Quando o João mostra o celular dele aqui para ilustrar a câmera, ou as múltiplas câmeras de altíssima resolução que nós temos em um dispositivo móvel que cabe no bolso, e não é uma TechPix, né, João? A gente está falando realmente de uma quantidade de megapixels que antes era absolutamente inimaginável. Uma foto em resolução altíssima que poderia estampar um outdoor é registrada com um único clique na tela AMOLED de um celular. Imaginem quantas possibilidades surgiram a partir da economia do compartilhamento, a partir do momento em que a comunicação 4G e agora a 5G se estabeleceram, a partir do momento em que o streaming se popularizou e viabilizou uma interação em tempo real, que antes era impossível e que passa a ser tutelada o tempo todo em razão de atividades empreendedoras baseadas na pulverização da comunicação. Vitor, quando a gente para pensar em comunicação, a gente começa a pensar nos primórdios. O Brasil foi pioneiro nesse tema, e aqui eu falo para os alunos da EBRAD que estudam o direito administrativo mais particularmente. Gente, lá em 1997, a nossa Lei Geral de Telecomunicações, a LGTEL, tutelou os tais serviços de telecomunicações, no seu artigo 60, e os serviços de valor adicionado, no artigo 61. Pensem comigo, uma operadora de telefonia, imagina só, Vitão, lá nos anos 90, criando a infraestrutura de comunicação para ofertar acesso à telefonia móvel em vários locais do Brasil. Era uma expansão, não se tinha torres de comunicação para celular em todo o território, não havia cobertura, ainda hoje não há em todo o território nacional. Então, uma expansão necessária. Essas empresas de telefonia que antes
negociavam linhas fixas. Eu só estudei isso nos livros de história, nunca nem soube o que é. Vitor, existiu nos primórdios algo chamado orelhão, você imagina? A gente nunca usou isso, nem sabe o que se trata, mas existiam linhas fixas, landlines, gerenciadas por essas operadoras, que de uma hora para outra passaram a investir em infraestrutura crescente, avançando na pulverização desse acesso, que era muito caro nos anos 90, era restrito, mas que hoje não é. Hoje é tão simples quanto habilitar um chip de celular, um cartão SIM, pela internet ou numa chamada gratuita e fazer uma conta pré-paga de imediato, já sair utilizando, inclusive com pacotes de dados. Imaginem a disrupção causada por isso, na medida em que ter acesso móvel à internet nos propicia, ao toque de uma das mãos, todo o conhecimento disponível pela humanidade, ou melhor, disponibilizado pela humanidade, disponível ao acesso de todos, em qualquer lugar do mundo com acesso à internet. Nos possibilita operacionalizar as tarefas mais triviais do dia a dia, pagar, consumir informação, até acionar um aplicativo qualquer para ter acesso ao transporte, para ter acesso a entregas. Tudo, absolutamente tudo, para realizarmos videochamadas, lives, para estudarmos. Se lá no passado a Lei Geral de Telecomunicações, em 1997, deu a tônica do conceito, dizendo o que são os serviços de valor adicionado como aqueles que têm algo a mais em relação aos serviços de telecomunicação, com funcionalidades extras, e aqui eu me refiro a coisas absolutamente arcaicas para os tempos de hoje, como o MMS, ou até o SMS. A gente nem usa isso mais aqui no Brasil. Eu diria até que está numa espécie de obsolescência, né, João? A gente não usa essas tecnologias como no passado. O MMS eu descobri semana passada que foi desligado. Foi desligado, né? Pois desligado. Tá lá, a Lei 9472 de 97, nos artigos 60 e 61, descrevendo duas categorias. Uma de empresas que atuam especificamente na oferta da telecomunicação, artigo 60, os serviços de telecomunicação. De outro lado, serviços de valor adicionado que poderiam ser ofertados por essas mesmas companhias ou por terceiros. Será que isso não parece muito com uma classificação que depois nós passamos a estudar detidamente? É exatamente isso. E vejam, nós somos pioneiros. Os Estados Unidos da América editaram o DMCA, o Digital Millennium Copyright Act, uma normativa que alterou o US Code norte-americano, mais ou menos como se fosse o Código Civil deles, para tutelar o que eles chamaram, em 1998, o auge do combate à pirataria, que o João lembrou em razão do torrent, que ainda não existia naquele ano, veio à tona em 2003 com Brian Cohen e a tecnologia BitTorrent, mas que, enfim, em razão dos episódios ligados à pulverização de conteúdo audiovisual na internet, principalmente das músicas MP3, na época, compartilhadas pelo Napster e outros aplicativos que vocês nunca usaram e só conhecem pelos livros de história e pelos documentários do YouTube, mas basicamente, naqueles primórdios da pirataria, tutelaram conceitualmente duas categorias de atividades realizadas na internet. Em inglês, ISP, Internet Service Provider, o provedor de serviço na internet, ou de acesso à internet. E de outro lado, o CSP, o Content Service Provider. Puxa vida, um provedor que oferece conteúdo na internet. Poderia ser um portal de notícias, de caráter jornalístico, poderia ser um buscador, poderia ser uma empresa qualquer que atue no varejo virtual, por exemplo, por meio do comércio eletrônico. Era o caso do eBay nos Estados Unidos da América, mais tarde da Amazon, que se tornou protagonista desse mercado por lá e depois a nível global. Mas aqui no Brasil nós já tínhamos uma tutela interessante a partir da Lei Geral de Telecomunicações que veio a inspirar a própria doutrina. Eu já fecho esse raciocínio, mas pensem comigo. Anos de doutrinadores se digladiando sobre classificações de provedores. O próprio Lessig, Lawrence Lessig, professor da Universidade de Harvard, em 1999, propondo uma classificação tripartite. Outros, como a professora Janet Hoffman, uma classificação quadripartite. O professor Pedro Miguel Asensio, na Espanha, uma classificação pentapartite. Provedor de e-mail, provedor de acesso, provedor de busca, tudo separadinho, encaixadinho, cada um servindo para uma finalidade.
Daí vem o professor Marcel Leonardi, aqui no Brasil, defende uma dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo, que se torna livro depois e lança uma classificação. Imagina só, Vitão, provedor de backbone, a gente separando ali a atuação daquele que oferece a base de infraestrutura para o provedor de conexão, que é a operadora de telefonia, de outro lado um provedor de serviço, que não necessariamente é o provedor de e-mail, que ele separa. Tudo muito bem detalhado do ponto de vista jurídico. Anos se passam e a nossa jurisprudência se revolve a discussões em torno do CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou contar um caso engraçado daqui a pouco, o João deve conhecer porque é lá do Alto Paranaíba, região próxima ali ao nosso Triângulo Mineiro. Mas o CDC servindo como norma de respaldo na falta de uma legislação específica voltada para a internet. E é evidente que o nosso Código de Defesa do Consumidor, embora lá de 1990, muito antigo para os temas de internet, é ainda uma legislação fundamental para qualquer diálogo sobre a internet. E a jurisprudência sempre o invocando, sempre resolvendo casos muitas vezes difíceis a partir do CDC. Até que Snowden vem como um gatilho, faz com que o nosso Congresso Nacional aprove a passos acelerados o Marco Civil, trazendo à tona essa classificação. E aí, com esse breve histórico, saibam que tecnicamente nós temos duas modalidades classificatórias. O Marco Civil menciona provedores de conexão e provedores de aplicação. Os primeiros sendo basicamente as empresas de telefonia, aquelas que garantem algum tipo de conectividade à internet. Seja ela de banda larga local, seja ela de acesso móvel, 4G ou 5G pelas tecnologias mais atuais. De outro lado, os provedores de aplicação sendo aqueles todos que exploram algum tipo de atividade na internet, não necessariamente ligadas ao acesso, embora se possa ter uma empresa que opera nos dois sentidos, oferecendo tanto conexão à internet quanto algum tipo de serviço ou funcionalidade na internet. E regimes são criados não apenas para responsabilizar esses provedores, mas para definir deveres. O mais importante deles, o dever de guarda de registros de acesso. Vitão, provedor de conexão, 1 ano, tem que guardar os logs, os registros de todas as conexões realizadas por aqueles que são seus usuários. Mas não pode discriminar esses acessos, não pode saber exatamente quais foram os portais acessados. De outro lado, os provedores de aplicação, 6 meses de guarda dos registros de navegação em seus portais, mas não necessariamente tendo qualquer ingerência sobre a conexão do usuário, essa sim reservada ao provedor de conexão. E eles não se interpolam por previsão do artigo 14. Artigos 13, 14 e 15 definindo esses prazos e esses deveres todos. E aí, João, como lidar com esse regime de responsabilização que de um lado afasta o dever para um, de outro lado enaltece o dever do outro, principalmente em relação ao comportamento que o usuário tem na internet, particularmente quando posta conteúdo que possa, vamos supor, difamar um terceiro, caluniar, possa simplesmente ser um conteúdo, e eu vou problematizar bastante isso, desinformador, para não dizer um conteúdo claramente falso, fake news. Pior, um conteúdo que seja discurso de ódio. Imaginem quantas situações nós poderíamos problematizar aqui em relação ao tipo de gestão que uma empresa que opera como provedora de aplicação na internet deve ter para fiscalizar tudo o que os usuários que estão na sua plataforma publicam. E fazer essa fiscalização no sentido de, caso se omitir, assumir para si a responsabilização. É disso que se trata o regime definido no Marco Civil. E nunca se teve tanta necessidade de debater esse assunto, Vitão. Nós estamos assistindo a esse debate no Congresso Nacional, inclusive, tosse proposital, disclaimer, em razão dessa ring fight que se instalou entre um famoso ministro da nossa Suprema Corte e o CEO da X, ex-Twitter. João, eu vou deixar a batata quente com você, amigo.
Esses encontros são muito bons por isso. Eu adoro os professores nessa movimentação, jogar para um, jogar para outro. E eu falei aqui propositadamente para que você pudesse pensar também, tá, professor João? Mas já passo a palavra para você. Não, eu gosto do Faleiros porque ele consegue provocar de uma forma que ele levanta a bola. Sabe aquele levantamento do Bruninho da seleção brasileira de vôlei? Levanta a bola certinho pra gente só cortar. Vamos polemizar um pouquinho mais. Eu gosto de... Já que o Faleiros botou fogo na lenha, vamos botar mais lenha no fogo agora. Porque quando a gente pensa em fake news, e agora tivemos notícia, né, que o Congresso não vai criminalizar fake news e todas as questões que foram feitas nos últimos 2 dias, eu vou trabalhar uma questão, vamos voltar um pouquinho atrás. Quando a gente fala de neutralidade da rede, eu gosto quando eu tive a experiência de ir para a Alemanha e quando eu fui para a Alemanha a primeira vez, todos os avisos para mim foi: desinstala programas que baixam torrent. Por quê? Se você tiver simplesmente o programa, eles podem te multar. Porque lá a internet tem uma vertente vigiada, e além de ser vigiada, eles sabem o que você está acessando, inclusive o torrent. Como ninguém aqui já acessava, né? Mas eu tô falando de primórdios, 2016, já fazem 8 anos que isso aconteceu, mas nós tínhamos essa vertente. Então, no Brasil, nós temos uma neutralidade da rede muito... talvez não de uma forma correta apresentada pelo Marco Civil. Quando a gente pensa no Marco Civil, nós temos já uma responsabilidade para essas pessoas que geram a conexão. Então, para as pessoas que são provedores da internet, onde a gente acessa, seja em casa, seja por rede móvel, né, na questão fixa ou móvel, nós temos a Anatel. A Anatel vai regulamentar todas as questões. Mas quem iria regulamentar a parte do provedor de serviço? Ou dos outros provedores, a qual não estão nos entregando a internet. Então nós tínhamos uma responsabilidade talvez simplesmente para a Anatel, ou nós tínhamos alguma outra responsabilidade, teríamos que ter um outro órgão? Eu acredito que nós teríamos outro órgão. E aí minha pergunta é, por que ninguém no Brasil entrou com mandado de injunção pedindo uma criação de um órgão que estava faltando? Ou talvez o judiciário não respondeu ao tempo suficiente, porque nós tivemos uma LGPD e a criação da nossa autoridade nacional hoje, a ANPD. Então, quando a gente pensa nesta questão, nós não tínhamos quem fiscalizar. Nós tínhamos um crescimento expoente, uma questão de desenvolvimento, e aí eu falo de 2014 para cá, até antes, o nosso consumo online e as compras online não eram tão difundidas e propagadas como é hoje. Então, praticamente hoje, como o Faleiros falou, você não sai de casa para fazer mais nada, nem para ir no banco. E acho que era o sonho de toda criança dos anos 2000 ter a TechPix, né, a câmera mais vendida do Brasil. Eu só vi uma na minha vida inteira. E quando a gente pensa numa TechPix e num celular hoje, mesmo que a TechPix era MP3, MP4, MP5, gravava, virava webcam e todas as publicidades, e quem é dessa época vai lembrar da propaganda, vamos falar de outra coisa, vamos falar de coisa boa, vamos falar da nova TechPix. Quando a gente pensa nisso e traz para os dias atuais, o celular ficou uma ferramenta extremamente importante. Eu faço compra, e por um acaso, não é mentira, o celular está te ouvindo, então está chegando o dia dos namorados. Se você quiser um presente especial, fala com o telefone do seu namorado, ou da sua namorada, ou do seu marido, sua esposa, quem for seu companheiro. Fala o presente que você quer receber. Se aí tiver uma Alexa no quarto, ou um Google, ou qualquer coisa que tiver no quarto, começa a falar assim mais alto. Eu gostaria de um presente X, eu gostaria de um presente Y, que a próxima publicidade eu te garanto que vai ser sobre isso. Se não chegar uma notificação de uma rede varejista, um aplicativo falando que esse produto está de promoção. A gente não sabe por que isso acontece, né, Faleiros? Então são questões que, quando a gente olha para o Facebook vai armazenar seus dados, e não é para a questão de registro. Ele vai armazenar seus dados por propaganda, para isso voltar como propaganda. Tanto que você pode solicitar os seus dados ao Facebook, à Meta em geral, ou ao próprio Google, por exemplo. Para quem tem celular Android, eu tenho uma péssima notícia. O Google sabe até a sua renda, pelos lugares que você anda, pelas coisas que você faz. Então são questões que a gente começou a acelerar uma produção de uma lei
que infelizmente não trouxe essa previsão que hoje nós temos como necessidade. Na época já estava engatinhando. Nós já tínhamos redes sociais, nós já tínhamos um buscador muito bom, nós já tínhamos o YouTube, e aqui eu quero trazer uma questão do YouTube importante. Vocês vão lembrar, os mais antigos, de uma atriz, modelo, apresentadora famosa chamada Daniela Ceccarelli, que estava na praia de Ibiza com seu então namorado e estava ali amaziando dentro do mar. Foi feita uma sequência de fotos, que foi criado um vídeo divulgado pelo site TMZ, um site americano de fofoca. Esse vídeo foi parar no YouTube, só que eu tô falando de YouTube em 2007. E um YouTube que a gente assistia outras coisas que não tinha nada a ver de conteúdo que a gente tem hoje, e muitos conteúdos informativos, era só, inclusive o vídeo assistido, o primeiro vídeo do YouTube, né, a quase live que foi feita de uma visita ao zoológico. Começamos a ter um vídeo de Daniela Ceccarelli e entra com processo em São Paulo, e o fruto desse processo, um dos frutos, foi o Content ID que nós temos hoje. Um filtro poderosíssimo em que pega hoje questões de em torno de 8 segundos, já sabe qual é o conteúdo que tem no vídeo. Então, quando a gente pensa nessas questões, 2014 já tinha esse julgamento. Em 2012, entra na Europa a possibilidade do direito ao esquecimento sendo julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. E aí eu pergunto, acelerar a criação de uma lei foi necessária, talvez, para a gente pular etapas que já existiam nessa época? E além disso, no Faleiros falou muito bem, neutralidade da rede. Nós temos um problema hoje, nós podemos acessar tudo que tem dentro do smartphone. Será? Nós temos uma coisa que eu até coloquei na nossa pós-graduação, foi um dos temas da aula que eu levantei. Tem uma coisa chamada zero rating, ou pro brasileiro entender, porque acho que a tradução não ficou muito boa, por isso prefiro a fala em inglês. Quando você tem um smartphone, o Faleiros falou muito bem, você já tem um plano de dados. Normalmente esse plano de dados vem com brindes. Você pode acessar determinadas redes sociais de graça. Quando a gente fala em neutralidade da rede, a Europa pôs isso agora muito bem. Hoje na Europa a gente não pode mais ter planos que tenha esse benefício de aplicativos gratuitos. Eu tenho um número português e eu recebi a mensagem falando que a partir da data X nós teríamos agora 15 GB geral. Hoje, e eu estou falando agora, nós vamos passar novamente por um período de eleições, e período de eleições aí a gente começa a trazer essas questões de fake news e as desinformações, ou talvez, vou colocar, Faleiros, não é nem uma desinformação, uma inverdade. Talvez não seja uma verdade completa. A gente coloca só aquilo que as pessoas querem ler. E a gente tem uma mania, e eu acho que a imprensa brasileira tem uma mania um pouco ruim, que é o clickbait. É aquele texto chamativo que vai te fazer clicar naquela coisa. E eu brinco, eu falo isso pra minha família, eu falo pra minhas tias-avós, pra minha avó, pra minha tia, eu falo assim, gente, se o texto tá exatamente aquilo que você queria, pode saber que esse texto não é verdade. Porque não tem alguém que vai escrever exatamente o que você pensa. E eu falo isso pro direito, nós temos uma vantagem, que eu acho que desde o início do curso a gente aprende que você nem sempre tá 100% certo, e você nem sempre tá 100% errado. A gente tem sempre que ouvir a outra parte. Só que quando a gente fala de neutralidade da rede, a gente precisava buscar essa outra parte. E que quando eu falo de pessoas mais simples no Brasil, e eu tô falando de classe E, D e C, pessoas que vão receber ali no máximo um salário mínimo, como é que eles vão ter acesso se eles só têm acesso a redes sociais? E aí, temos uma questão que o Faleiros gosta desse autor, por isso que eu gosto de citar ele, o Eli Pariser, no seu livro A Bolha Invisível. Quando a gente pensa em democracia, a gente precisa ver os dois lados. Mas a nossa democracia hoje está sendo afetada porque a gente não consegue enxergar esses dois lados. A rede social não vai deixar a gente enxergar esses dois lados. O X ou o Twitter, ele vai te apresentar só questões que envolvem coisas que você gosta. O TikTok vai te apresentar coisas que você gosta. Os Reels é exatamente aquilo que você manda para os seus amigos, né? Que agora tem os Reels Relationship, né? Que você fica mandando Reels e cria um relacionamento com os seus amigos através de Reels. Você só recebe aquilo que você gosta. E eu brinco, eu e Faleiros, nós torcemos para times rivais, tudo bem, não é o nosso tema esporte, mas a gente fala sobre, a gente torce para times rivais, e o time que eu torço,
mesmo que eu siga todos os canais de esporte, só vai aparecer coisas do time que eu gosto. Só aparece coisas do time do Faleiros quando o time dele perde pro meu. Aí aparece um monte de notícias. Tá meio difícil nessa época, mas na época antigamente, quando, né, fomos campeões brasileiros, fizemos uma goleada aí de 6-1, 7-1, não preciso lembrar dessas coisas, mas nós tínhamos chegava essa piadinha. Então chegavam as piadas exatamente porque era uma coisa que eu gostava. Falou, hoje estamos nos períodos dos playoffs da NBA, pra mim no X só aparece notícias da NBA, porque é uma coisa que eu consumo. Então como é que eu falo de neutralidade da rede, sendo que a rede social não é neutra? Ela vai me entregar essas questões. Quem vai vigiar isso? Porque o Marco Civil não trouxe quem iria vigiar. A Anatel ou a LGPD agora vai passar isso para a nossa autoridade nacional. Como é que isso vai ficar? Então, quando eu falo de neutralidade da rede, eu precisava ter um pacote de dados para qualquer pessoa acessar qualquer informação. Para a pessoa que recebe aquela corrente, mesmo que o WhatsApp coloque encaminhada várias vezes, eu preciso que essa pessoa tenha a possibilidade de acessar um site ou o próprio motor de busca para saber se aquilo ali é real. Só que a maioria das pessoas no Brasil não tem essa condição. Por quê? Ou é um pacote de dados muito pequeno, ou não tem dinheiro para colocar o crédito para conseguir acessar aquelas informações, então ela vai ficar refém do quê? Das redes sociais que são gratuitas. Então como é que eu vou falar de neutralidade da rede, sendo que nós temos essa capa aonde as pessoas só acessam aquilo que as redes sociais querem? E mesmo que a gente pensa no consumo, e aí trazendo talvez para o CDC, hoje quantas pessoas precisam das redes sociais? Então eu falo assim, mas a rede social ela pode servir para coisas boas? Muitas. Eu falo hoje, quantas pessoas abrem docerias nas suas casas, colocam essa informação no iFood e vende com fotos tiradas em smartphones, né? As fotos dos smartphones são muito boas hoje. Coloca uma ring light ali e consegue fazer umas fotos boas dos seus produtos. Mas nós temos também esse outro lado. E agora ainda trago uma preocupação maior. E a inteligência artificial? Né? O Faleiros escreve muito bem sobre isso. Quando a gente pensa em inteligência artificial, nós passamos agora uma eleição na Argentina que foi usada massivamente, com vídeos modificados por inteligência artificial, apresentados ao público com inteligência artificial, revivendo pessoas já falecidas com inteligência artificial, enquanto no Brasil nós achamos bonitinha a propaganda da Kombi. Mas e se isso for utilizado, né, pegar uma imagem, pegar uma foto, um áudio, então um vídeo que a gente publicou, um Reels que a gente publicou, transforma o áudio e coloca isso como se a pessoa tivesse dito. Então nós temos algumas problemáticas que talvez precisávamos ter traduzido melhor essa neutralidade, precisávamos ter uma entidade, um órgão responsável por uma fiscalização, enquanto nós temos muito bem a Anatel fazendo o seu trabalho maravilhosamente bem, mas nós não temos quem regula a outra parte. E nós só viemos a ter por causa de uma queda de um decreto presidencial durante a pandemia. E foi criado também um órgão meio que na urgência. Então, quando a gente pensa isso, esse órgão já era necessário desde 2014. Inclusive, apresentado isso no Marco Civil como um órgão que vai regular essa questão. Então, quando a gente pensa nessas, neutralidade da rede, na responsabilidade do Estado, quando o Marco Civil chama o Estado e traz as mesmas responsabilidades, caso o Estado esteja nesse papel de provedor, como é que fica? Quem vai regulamentar? Ou quem vai regular essas relações? Então, o Estado vai usar a seu benefício, ou a gente vai esperar alguém ter algum problema? E eu falo que dentro do que o Faleiros colocou, vou só pegar minha cola aqui, nós temos 3 ações hoje no STF. Tema 533, sobre a hospedeira de sítio na internet, fiscalizar o conteúdo publicado e retirá-lo do ar quando achar ofensivo, sem intervenção do judiciário, que vai exatamente em cima do artigo 19 e artigo 20. Tema 987, sobre a constitucionalidade do artigo 19, então da exclusão de conteúdo. E o tema 1141, sobre a responsabilidade civil da disponibilização na internet de informações processuais. E aí eu falo uma questão que eu acho importante, porque você já pesquisou, você que está nos assistindo, você já pesquisou um nome no Google? O que é a primeira coisa que aparece? Fulano de tal tem 87 processos, fulano de tal tem não sei quantos processos.
Quando você entra nesses sites, você vê que não tem nada a ver. Principalmente meu nome, que é comum, meus dois outros sobrenomes que eu não estou em tela são comuns, né? O Silva e o Alves. O que tem de João Silva, João Alves e que vincula o meu nome são muitos no Brasil. Então, como é que ficam essas informações? Quem é que tem que responsabilizar por essas informações? Então, nesse momento, eu acho que a gente precisava de um órgão que fosse específico para cuidar da internet. Desses provedores que estão disponibilizando várias informações, desde que seja conteúdos que não são corretos, ou que são falsos, ou que são inverídicos, mas que são clicáveis. Porque, de alguma forma, alguém está lucrando com isso. Maravilha. Pessoal, nós recebemos uma pergunta aqui e eu vou lançá-la, aí o professor José pode comentar, em seguida o professor João também fica à vontade. É uma pergunta aqui do Rodrigo da Silva, ele diz que é aluno de Direito Público Aplicado aqui na EBRAD, e ele fala: boa noite, professores, excelente temática. Qual é a importância de estudar a temática das deepfakes no contexto das eleições e como essa tecnologia pode impactar a integridade e a confiança nos processos eleitorais? Rodrigo, muito obrigado. Passo para o professor José, professor João, se quiser comentar em seguida, fica à vontade também. Legal. Muito obrigado, Rodrigo, pela pergunta absolutamente fundamental. Eu diria que uma das perguntas mais quentes do atual momento, tendo em vista que 2024 é um ano eleitoral. Os tais deepfakes que o Rodrigo menciona, Vitor, foram regulamentados pelo Tribunal Superior Eleitoral no último dia 27 de fevereiro de 2024, quando publicou várias resoluções de regência do pleito eleitoral deste ano, que é reservado ao âmbito dos municípios. Numa delas, claramente se conceituou o que é o deepfake. Embora nós já soubéssemos, né, a doutrina há bastante tempo já trabalha com esse conceito. Basicamente a utilização de redes neurais, uma tecnologia específica baseada em deep learning, para poder, inclusive em tempo real, é possível, dependendo do poder computacional que se emprega, mas não necessariamente em tempo real, pode ser que se faça um pré-processamento antes da divulgação, adaptar uma imagem com qualidade fidedigna, muito próxima do real, que emule, simule ou manipule uma cena, uma voz, uma fisionomia, uma silhueta, criando algo que pode ser nocivo ao interlocutor que recebe aquele conteúdo. Gerado, evidentemente, já que se trata de rede neural, por meio de deep learning, daí deepfake, um falso que é decorrente do aprendizado profundo baseado em sistemas algorítmicos, gerando deturpação. Deturpação da percepção do receptor do conteúdo. Quando se joga essa discussão para o panorama democrático, especialmente no ambiente eleitoral, se tem um grave problema. E um grave problema que já foi objeto de prenúncio em outras situações eleitorais. Não pelos deepfakes em particular, mas pelo efeito de manipulação que a utilização de tecnologias digitais tem sobre os eleitores em geral. Antes de falar sobre os deepfakes com mais precisão, Vitão, vamos nos lembrar que a Meta, pela sua rede social mais famosa, Facebook, foi protagonista de um episódio que todos nós conhecemos e estudamos e que esteve relacionado às eleições norte-americanas. Facebook e Cambridge Analytica, uma outra empresa que fazia análise de dados a partir de inferências colhidas da plataforma da Meta, de uma certa forma, foram expostas porque perfilizavam as tendências de votação dos eleitores estadunidenses nas eleições que ocorreram no ano de 2016. Se perfilizar é tão fácil quanto o João descreveu, a partir do fato de ele consumir o conteúdo de futebol, que nos faz crer, de forma falsa, evidentemente, que um time de futebol pode ter 2 mundiais e apenas uma Libertadores, o que é uma absoluta falácia.
é possível convencer alguém de qualquer coisa. Então note como o falseamento está presente no trivial e também pode estar presente naquilo que é sensível a todos nós, justamente o plano democrático. Ora, se o João acredita nessa falácia dos 2 mundiais, o que dirá da crença que ele poderá depositar em um vídeo que chegue até ele por WhatsApp, por exemplo, de um candidato do pleito eleitoral do município de Uberlândia, onde ele reside, dizendo que algo importante aconteceu e que denigre a imagem do opositor, que concorre com ele no pleito eleitoral. Ao fim e ao cabo, pela qualidade da imagem gerada, pode ser totalmente falso esse conteúdo e o candidato jamais ter dito aquilo que foi veiculado, por exemplo, no WhatsApp, protegido por criptografia ponta a ponta, impossível de se monitorar em tempo real, justamente por essa proteção de camada extremamente segura. Como contornar esse problema? Imagine só, Vitor, ainda para problematizar um pouco em cima disso, do quanto nós somos vulneráveis em relação a conteúdos que chegam até nós, porque nos falta o hábito da checagem de fatos, do fact-checking. Imagine o seguinte cenário. Quase todos nós já fomos vítimas ou conhecemos alguém que foi vítima de um golpe muito famoso e muito comum nas redes sociais que envolve a criação de um falso número de WhatsApp com a colocação de uma fotografia tua e o acesso à tua lista de contatos, que depois receberá, essa lista de contatos toda, receberá uma mensagem dizendo assim: oi, troquei de número de telefone, anota aí o meu novo número. E depois, oi fulano, aqui imagine, oi João, aqui é o Faleiros, preciso muito da sua ajuda, eu estou numa situação dificílima, perdi meus cartões, preciso fazer um Pix de imediato. Não é no meu nome, mas amanhã eu te pago de volta. Tá aqui os dados, faça aí, por favor, o Pix. Eu preciso muito desse apoio. Ou então, oi mãe, oi vó, troquei de número, mas é uma situação de emergência. Faça um Pix nesse valor para essa pessoa, porque senão eu não conseguirei sair do local onde eu estou. E as pessoas de boa fé, agindo inadvertidamente, caem nessa manipulação, acreditando, né? Depositando boa fé nessa informação de que houve uma troca de número de celular, fazem a transferência Pix e perdem seu dinheiro. Um golpe que se tornou muito comum. E aí se tem uma série de outras possibilidades, né? O anúncio falso de uma marca, de um produto pelo WhatsApp, sempre se valendo desse expediente. A gente não cai mais nisso. Já se tornou quase que uma recorrência habitual da criminalidade virtual. Agora, imagine daqui a pouco se o conteúdo que chega de um número desconhecido no WhatsApp puder ser um áudio e não uma mensagem de texto mal escrita. E eu já até digo, antes, essas mensagens de texto chegavam com mau uso da língua portuguesa. Então, meus pais, se recebesse uma mensagem dizendo ser eu, trocando de número, e o texto todo mal redigido, não cairiam nessa. Eles sabem como é o meu estilo de escrita. Não acreditariam que eu estaria cometendo alguns equívocos de redação que não cometeria. Hoje isso é superável. Você coloca uma mensagem num gerador transformer, como o GPT, e se tem o proofread, ou seja, a mensagem adaptada para o vernáculo, com qualidade, até com muita precisão semântica e léxica. Agora, imagine que seja um áudio. Daqui a pouco a minha mãe não recebe uma mensagem de texto no WhatsApp dela de um número desconhecido, ela recebe um áudio com a minha voz. Eu tenho vídeos na internet de aulas, de palestras, todos podem ser baixados e uma amostragem grande pode ser extraída desse conjunto de vídeos. Um algoritmo é treinado rapidamente com esse conjunto de falas extraídas desses conteúdos e daí uma voz é adulterada para parecer ser a minha num áudio que é enviado via WhatsApp. Não é muito mais convincente? Será que não haverá muito maior propensão de manipulação para o crime? Agora, imagine daqui a pouco que, tal como a gente consegue hoje, o João Alexandre é adepto disso, eu não sou tanto, ele é mais blogueiro do que eu, mas imagina que ele acessa os stories do Instagram dele, Vitão, ele ativa uma ferramenta, um tal de filtro. Daí ele se coloca diante da câmera em tempo real, fazendo uma live ali, fica todo pomposo, com a pele toda bonitinha, sem reflexos, muda até a cor dos cabelos, a cor dos olhos.
E tá lá em tempo real. Ele movimenta os lábios, olha para os lados e o filtro é aplicado ao rosto dele em tempo real. Isso é possível, inclusive, para mudar a face. Quando se tem um algoritmo aplicado para gerar o deepfake em tempo real, o que já é possível, imagine a possibilidade que se abre para que esse criminoso que está entrando em contato com os meus pais, pedindo dinheiro por uma transferência de Pix, não manda uma mensagem de texto, também não manda um áudio, faz uma chamada, uma videochamada em tempo real, e está lá o meu rosto. Esse é o horizonte que está diante de nós. Imagine o problema que isso gera do ponto de vista da criminalidade virtual, o problema que já é real e existe do ponto de vista da deturpação do panorama democrático, na medida em que esses deepfakes podem ser utilizados para malversar o pleito e manipular a intenção de voto, e principalmente o risco que se coloca diante de nós todos como sociedade nesse limiar de transição diante de uma tecnologia que nós já conhecemos e sabemos qual é, mas que não conseguimos controlar ou tutelar. É absolutamente preocupante. E por essa razão, a resolução do TSE é rigorosíssima. As eleições de 2024 serão monitoradas de perto, para que não se permita o tráfego de conteúdos gerados por inteligência artificial com o intuito de falsear a realidade a ponto de deturpar o panorama eleitoral. A resolução chega a trazer conceitos e fala em responsabilidades. Poderíamos até, o Rodrigo, que estuda o Direito Público Aplicado, um dos excelentes cursos de pós-graduação da EBRAD, diga-se de passagem, com certeza sabe muito melhor do que nós, que somos civilistas, quais são os impactos que isso pode ter para uma discussão sobre o papel da corte eleitoral máxima do nosso país em relação a uma missão institucional que é do legislativo. Será que existe margem para que o TSE regulamente esse tema como se legislativo fosse, a ponto de nos dizer o que é um deepfake? A ponto de nos dizer que existe responsabilidade administrativa e civil em resolução, não em lei, em sentido formal? É preocupante. De outro lado, o efeito deletério de não regular é mais preocupante ainda. Nós estamos entre a cruz e a espada, como diz o ditado. E nesse sentido, para fechar esse raciocínio, me parece premente o debate. O grande problema, Rodrigo, é que o projeto de lei, o grande trunfo no qual se aposta para esse tema aqui no Brasil, sempre pela via regulatória, não é? Já que estamos no civil law e somos tão apegados às leis, é o tal projeto de lei 2630 de 2020, proposto ainda na pandemia, com a alcunha de projeto de lei das fake news, e que hoje não trata só de fake news, já teve o seu texto ajustado, emendado, tantas e tantas vezes, que, me perdoem o coloquialismo, tá, Vitor? Por favor, não fique bravo, mas parece um Frankenstein. Tamanhos os ajustes que já foram feitos, e é, na verdade, uma proposta para regulação da internet como um todo. Censura? Não censura? Quais são os limites? Quem os dirá? Será que estamos prontos para uma regulação tão massiva? Mais liberdade ou mais regulação? É sempre um pêndulo que se justapõe aos interesses mais quentes do momento. Nossa, eu falei bonito agora. Vai lá, João. Ele mesmo assume, né, professor João? E solta a bomba mais uma vez. É contigo. Mas queria voltar um pouquinho atrás, e muito obrigado, Rodrigo, pela pergunta, porque eu sou um fã de cinema, gosto muito de cinema. E você vai lembrar de deepfake já muito anteriormente, para os mais antigos, e aí eu tô falando da época da minha mãe de infância, talvez, um pouquinho para frente, do Mágico de Oz. Foi um dos primeiros filmes que foi utilizado a tecnologia deepfake. E eu tô falando de uma época que nem tinha computação gráfica. E para os fãs de velocidade, vai lembrar de Velozes e Furiosos, né? Que tivemos a morte do Paul Walker. E o irmão dele foi utilizado para fazer o deepfake daquela cena final, que hoje é utilizado para vários memes, do Toretto indo para o lado, ele indo para o outro. E tem aquela cena dele aparecendo mesmo morto. Elis Regina sendo revivida no comercial da Volkswagen, falando dessa nova evolução dos carros. Então, o deepfake já é presente.
Não é uma coisa nova. Eu falo que a tecnologia aprimorou. Nós hoje conseguimos fazer isso de uma forma muito mais fácil. E eu falo que eu, com meu pouco conhecimento de computação, consigo fazer. Para quem é assinante Adobe, por exemplo, eu sou assinante Adobe, o Photoshop você vai lá, marca a área que você quer, digita o que você quer, você não precisa nem digitar um comando. Você digita, quero trocar, igual o Faleiro está com um blazer preto e uma camiseta preta, eu posso selecionar e falar, quero que o blazer fique dourado e a camiseta rosa. Posso fazer isso. Ou eu posso pegar o Faleiros e colocar o fundo aí numa floresta. Isso não só para foto, para vídeo também isso já está sendo feito e para todas as outras questões. Isso se você assina um pacote. Se você quer de forma gratuita, tem como? Tem. E eu falo que o deepfake hoje está tão verídico que até a Vogue caiu na propaganda, na imagem do Papa de casacão branco. E foi uma imagem que circulou em praticamente todos os portais de notícia, todo mundo colocando como uma coisa real. E tava lá o Papa e a igreja teve que falar que aquela foto não era verdadeira. E o Midjourney hoje é uma das ferramentas maravilhosas que podem fazer qualquer coisa, como pode ser feito para o bem quanto para o mal. O ponto que eu gosto de trabalhar da questão do deepfake, e aí puxando para o meu lado, viu, Faleiros, como a gente vai apagar essa informação? E aí trazendo para o direito ao esquecimento, que não foi aceito pelo STF. E aqui eu venho a minha crítica ao STF de não aceitar e não falar que é de acordo com a Constituição, porque eu não estou falando de um programa televisivo que foi ressuscitado, que está passando de novo, que só a vinheta já traz medo para as crianças dos anos 2000, para os adolescentes dos anos 2000, mas eu estou falando de informações que estão sendo criadas cotidianamente e que está trazendo mudança de percepção. Eu falo como professor... E tanto eu acho que o Faleiros também pode ter esse receio. Uma vez que for publicada uma informação errada na internet, e se isso viralizar, você não tem como parar. E se a gente falar do Marco Civil, até conseguir uma decisão judicial para conseguir aplicar isso, mandar para o Facebook, mandar para o Twitter, o X, mandar para onde fosse estar sendo publicado e a gente conseguir parar isso, já acabou a carreira de uma pessoa. Então uma informação que foi falsa, uma criação por inteligência artificial, mas agora o Instagram, né, todas as redes da Meta vão avisar as fotos que são utilizadas por inteligência artificial. Eu presenciei um erro de uma foto que foi feita em Photoshop, foi retocada em Photoshop e foi lida como inteligência artificial. E já tem vários casos na internet, faça uma pesquisa simples. Você vai ver que tem vários casos de empresas que teve ali na foto do Instagram avisando gerado por inteligência artificial e que não era. E que fotos famosas já são apresentadas para nós e que são falsas. Eu falo que eu fiquei muito triste quando eu descobri que o Cristiano Ronaldo e o Messi, naquela foto dele jogando xadrez, não foi feito ao vivo. Foi um num lugar, outro no outro e, né, fizeram aquela montagem da foto. Então, nós já somos enganados constantemente. Só que como é que nós vamos ser enganados? Por uma peça publicitária para vender uma mala chique? Ou realmente para uma questão que vai decidir a nossa vida? E se decidir a nossa vida, como é que a gente vai pagar essas informações? Porque o meu receio não são as informações verdadeiras. Porque uma informação, e já diria aí alguns membros de um partido que a gente não pode falar o nome, mas que influenciou a Segunda Guerra Mundial, uma mentira dita várias vezes torna-se uma verdade. Uma coisa publicada na internet pode sim se tornar verdade. Se for pro Trend Topics do X, meus pêsames, você não vai ter como reagir. Então, o que a gente vai fazer? O tribunal da internet, o tribunal do cancelamento, vai simplesmente já sentenciar a pessoa à morte online? E como é que eu vou sentenciar a pessoa a uma morte online, sendo que o online, o offline, o mundo real e o virtual já se coexistem? Eu tenho uma amizade longa com o Faleiros, a gente se encontra pouquíssimas vezes por ano, mas constantemente estamos conversando no WhatsApp, mandando áudio, mandando notícias, mandando coisas, isso inclusive para outros amigos do direito. E a gente tem um amigo em comum, o professor Felipe Medon, que eu converso com ele, vivo conversando com ele sobre essa questão de inteligência artificial e dessa superexposição.
E eu falo, por exemplo, o casal VTube e Eliezer acaba de fazer um novo perfil para o seu futuro bebê, que já começou com 70 mil pessoas seguindo. E uma publicação falsa sobre determinada coisa, como é que isso vai ser alcançado? Quantas pessoas vão alcançar? Para quem o algoritmo vai entregar? E aí o meu questionamento é, por que não temos um direito ao apagamento de uma forma igual apresenta-se na Europa? Até porque temos um direito à eliminação na LGPD, mas um direito que seria ao apagamento. E melhor, por que não temos um direito ao esquecimento? Porque mesmo que a informação seja verdadeira, nós temos lapso temporal. Eu falo que uma das principais coisas que nós precisamos ter é direito ao arrependimento. Eu posso fazer algo de errado hoje que eu me arrependa e posso nunca mais fazer essa questão. Eu posso apresentar uma informação que seja falsa e pedir desculpa posteriormente, porque eu não sabia, talvez eu não investiguei, talvez eu não me atentei aos fatos e publiquei algo errado, mas eu posso ir lá e apagar e pedir desculpa. Mas por que eu tenho que ser julgado por isso para sempre? E essas informações normalmente são retiradas de contexto. Então eu falo, publicações igual o Faleiro já tem várias palestras. Eu posso tirar um pedaço e transformar isso em uma publicidade totalmente diferente, em um evento totalmente diferente, uma coisa totalmente diferente do que estava no contexto da palestra dele, e falar, não, José Faleiro Júnior, ele é negacionista por tal coisa. E talvez foi um exemplo que ele estava realmente criticando essa coisa, mas eu tirei de contexto. E foi publicado, foi viralizado, e aí? E além disso, aí vem a questão do deepfake, porque nós podemos criar coisas que não são reais. E essa criação vai impactar diretamente. Quem vai apagar? Ah, Joachim, mas na internet nada se esquece, nada se apaga, mas a gente pode dificultar o acesso. A gente pode trazer ferramentas que vão dificultar as pessoas a acessar essas coisas. Por quê? 90% de nós vai fazer o quê? Jogar no Google, jogar em um motor de busca. E a gente pode desindexar essa informação. Né? Porque falar, desindexação é diferente do esquecimento, não concordo com isso. Eu coloco que tudo está mesmo, talvez esquecimento seja uma questão conglomerada aí de direitos que envolve apagamento, eliminação, desindexação e todas as questões. Esquecimento é um nome bonito que a gente inventou, igual direito à felicidade, igual outros direitos que a gente tem. Mas eu acho que precisamos de uma ferramenta que seja eficaz para, se isso acontecer, a gente consiga apagar. Porque o problema não é a coisa que foi publicado num portal de notícias sério. Porque isso vai ser retratado, vai ser reconversado, vai ser falado novamente. Se um jornal nacional, se um jornal da Record, qualquer um desses jornais sérios falarem alguma coisa, eles vão falar, olha, pedimos desculpa que a informação não é correta. Mas e a informação que está cruzando no grupo da família do WhatsApp? Que a tia-avó coloca, que a avó coloca, que a mãe coloca, e que isso já foi repostado em várias pessoas. O Faleiro falou muito bem, Cambridge Analytica mostrou isso, que facilmente a gente consegue identificar e influenciar uma eleição. O Brexit aconteceu, a eleição americana aconteceu por causa das questões que foram apresentadas. E normalmente não eram nem informações falsas, mas que eram retiradas de contexto que ninguém conseguiria apagar. Então eu trago essa indagação porque nós temos um momento em que o TSE trouxe uma restrição, mas como é que vai ser aplicado se o próprio STF disse que o esquecimento não pode ser estabelecido no Brasil? Ou que não é constitucionalmente aceito, não é constitucionalmente compatível. Então, eu posso gerar? Não, mas se gerar eu não tenho como apagar. Eu acho que essa é uma das principais preocupações. Racional, pessoal. Eu comentei ali no começo que essa live seria quente e realmente está sendo tão boa que o tempo voa. Nós já estamos caminhando aqui para os 20 minutinhos finais. Nós recebemos mais 2 perguntas. Peço licença dos professores, farei as 2 para prestigiar os alunos. E aí fiquem bem à vontade para respondê-las, tá bom? A primeira pergunta aqui é da Ana Laura. Ela fala, boa noite, professores. E ela diz, em retrospectiva, quais aspectos do Marco Civil da Internet vocês consideram que mais contribuíram para a proteção dos direitos dos usuários e quais vocês acham que ficaram aquém das expectativas? Muito obrigado, Ana. E aí já emenda a segunda pergunta aqui do Igor. Ele diz, com o avanço das tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e o 5G, quais
adaptações ou revisões vocês acreditam que são necessárias no Marco Civil da Internet para garantir que ele continue sendo relevante e eficaz? Muito obrigado, Igor. Professor José, contigo, logo em seguida, professor João também. Legal, Vitor. Muito obrigado a você pela leitura das perguntas brilhantes enviadas pela Ana Laura e pelo Igor, a quem eu também agradeço pela participação. 2 perguntas riquíssimas. Nós poderíamos fazer uma nova Ebrad Live, eu estou até dando nudge aqui para o Vitor, ó. Quem sabe uma rodada número 2, hein, João? Porque o tema é muito quente. E vejam, primeiro falando sobre um diagnóstico, depois um prognóstico. O diagnóstico que eu faço do Marco Civil da Internet é positivo no saldo final. Por quê? Tutelar a neutralidade da rede foi essencial no pós-Snowden. O artigo 9º, especialmente o parágrafo 3º do Marco Civil da Internet, nos dá muita segurança, principalmente em relação à proibição que impõe quanto ao monitoramento do nosso IP durante a navegação de internet. Hoje se tem, por exemplo, um projeto de lei que almeja ser a reforma tributária brasileira. Uma das previsões do texto, absurda a meu ver, descreve um dever de fiscalização do IP por parte do tomador de serviço, para fins de delimitação do escopo de incidência do fato gerador do ISS. Possível, e a meu ver, inclusive viola este parágrafo 3º do artigo 9º do Marco Civil. Ter o tema da neutralidade da rede, ao menos previsto em lei, foi muito importante, foi um avanço. Ainda que nós tenhamos o zero rating, lembrado pelo João, ainda que nós tenhamos possibilidade de degradação de velocidade de acesso por força de um contrato de prestação de serviço de usuário final, um Service Level Agreement, mas foi um avanço. E este eu acho que é um avanço que não retrocederá. O artigo 9º é muito importante e a sua base axiológica é muito importante para outros temas, inclusive relacionados à proteção de dados pessoais. Também me parece muito importante enaltecer a previsão, nós não comentamos sobre ela até agora, mas a previsão contida no artigo 22 do Marco Civil da Internet, que estabelece caminhos para que no âmbito do judiciário, particularmente nas ações penais, se possa buscar a efetividade das investigações, afastando de uma vez por todas uma impressão que se teve até os primeiros anos deste século XXI de que a internet era terra sem lei e de que crimes, muitos deles considerados banais por aqueles que os praticavam lá nos primórdios, exemplo, a pirataria, hoje são fiscalizáveis e podem levar a resultados efetivos do ponto de vista da fiscalização criminal. Se pensarmos em crimes hediondos, como o compartilhamento de conteúdo pornográfico de menores, tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nós já temos hoje, pelo artigo 22, mecanismos eficazes de investigação. Inclusive, e aqui eu trago também à tona um outro tema de direito internacional, para vocês, alunos do curso de Direito Internacional da EBRAD, relacionado à investigação a nível global, por meio de parcerias estratégicas e de acordos multilaterais de colaboração em matéria de investigação cibernética, os MLATs, Mutual Lateral Agreement Treaties, estabelecidos com caráter de legalidade no Brasil a partir do reconhecimento que se lhes deu o Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade número 51, ADC 51, excelente objeto de estudo. Portanto, eu também vejo este como um avanço absolutamente inexorável. Em terceiro lugar, embora um tanto quanto polêmico, eu vejo com bons olhos o modo como se tutelou a responsabilidade civil no Marco Civil da Internet. Não é isento de críticas o artigo 19, tanto é que tem a sua constitucionalidade questionada, como bem lembrou o João Alexandre, em um tema com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tema 987. Sabemos que é um tema que está no radar da própria comissão incumbida de reformar e atualizar o Código Civil, que extrapolou esse mesmo objeto, é bom que se diga, não é? Definindo numa das propostas
da Subcomissão de Direito Digital a revogação deste artigo 19 do Marco Civil da Internet. Portanto, é um tema polêmico, extremamente polêmico, e que deve ser acompanhado de perto. Mas ter tutela específica para a remoção de conteúdos gerados por terceiros e lançados na internet foi um avanço importante em 2014 e ainda o é. A natureza do regime de responsabilidade civil subjetiva por não cumprir ordem judicial da parte do provedor, claro, é questionável, eu mesmo tenho as minhas críticas a isso, mas ter um regime é importante. E o regime especial, aquele do artigo 21 do Marco Civil da Internet, válido para dois contextos. Primeiro, o do conteúdo que viola direito autoral. Segundo, o da pornografia de vingança, postagem de conteúdo de nudez não consentida, que independe de ordem judicial, ou seja, tem sua remoção condicionada a uma mera notificação extrajudicial da vítima, também foi um avanço importantíssimo, porque isso se tornou extremamente recorrente na medida em que a internet se popularizou e continua a se popularizar. São efeitos deletérios advindos dessa permeabilidade tecnológica. Um quarto tema que nesse diagnóstico de bons avanços eu posso apresentar a você, Ana Laura, envolve o modo como o Superior Tribunal de Justiça deu guarida a uma interpretação ampliativa do conceito de registros de conexão. Este tema está previsto especificamente no inciso 8 do artigo 5º do Marco Civil da Internet e englobava apenas o IP, junto de uma timestamp, data e hora. Sabemos que o IP, aqui eu vou falar um pouquinho mais tecnicamente, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. O IP, na sua versão 4.0, é uma composição numérica de 12 dígitos. É uma quantidade finita de números, portanto. E o número máximo de IPs atribuíveis por essa estratégia matemática se esgotou em 2018. O último IPv4 foi atribuído naquele ano. Então, uma prática muito comum das operadoras de telefonia no Brasil, Vitor e João, Ana Laura, Igor e colegas, é o compartilhamento de IPs. A empresa que me oferece acesso à banda larga aqui na minha casa oferece esse mesmo acesso aos meus vizinhos de bairro que estão em CEPs próximos. Então, o mesmo número de IP que esta operadora de telefonia tem, ela utilizará para garantir a conexão de talvez uma centena ou mais de clientes dela. Na hora de investigar quem acessou qual site e praticou qual ilícito, fornecer o IP não indica quem o fez, apenas restringe o escopo da investigação. Ao invés de investigar uma população inteira, eu investigo um conjunto bem delimitado de possíveis ofensores. Para facilitar essa investigação, o STJ decidiu em 2018, vou até pegar aqui o número do RESP, que este conceito do artigo 5º, inciso 8, deve ser ampliado para que se apresente na oferta de registro de conexão a um juiz também a chamada porta lógica, que não é um tema técnico, não é uma tradução técnica, melhor dizendo, na ciência da computação. O STJ deu uma derrapada nesse termo, mas o logical channel é o que vem após o IP. 2 pontos, são 12 dígitos de IP, 2 pontos, mais 4 ou 5 dígitos de um sufixo, que identifica qual é o terminal efetivo que acessou aquela aplicação que está sob investigação. Ampliar o escopo do registro para que se possa determinar judicialmente a indicação por parte do provedor de qual é a porta lógica do terminal que supostamente praticou o ilícito foi um avanço essencial para as investigações em matéria de crimes cibernéticos. Eu não posso restringir a importância disso sem mencionar o fato de que também estamos numa transição um tanto quanto lenta para o padrão de IPv6, que matematicamente é muito mais amplo e dará conta dessa individualização de conexões. Mas até chegarmos lá, especialmente nesse modelo de internet das coisas que tem sido fomentado, nós ainda estamos esbarrando nesse problema, e para citar, o RESP paradigma foi o de número 1.784.156, de São Paulo, 1.784.156 de São Paulo. Tema importantíssimo. Ainda na minha base diagnóstica, mas já tangenciando para o questionamento do Igor, e eu encerro a minha participação, Vitor. Temos um excelente artigo 26 do Marco Civil da Internet.
anunciando a imprescindibilidade da educação digital. Consta mais ou menos nos seguintes dizeres do artigo 26 do Marco Civil da Internet. É dever do Estado, em todos os níveis do ensino, oferecer ao cidadão o acesso à educação digital no sentido de lhe propiciar meios para uso consciente, seguro e responsável da internet e dos meios tecnológicos em geral. Sermos uma população mais bem educada digitalmente significa sermos uma população menos propensa às manipulações do conteúdo falso, como os deepfakes ou as fake news, dos exageros, das hipérboles midiáticas, do conteúdo que tem natureza nitidamente criminosa, como os keyloggers, os vírus de computador, os crackers e hackers. É algo benéfico em sentido difuso. Mas, já migrando para a resposta ao Igor, somente no ano passado o legislador deu mais atenção a esse tema. O artigo 26, que era talvez ali uma incubadora para o tema da educação digital, hoje está regulamentado numa política pública específica. Trata-se da Lei Federal 14.533, publicada em 11 de janeiro de 2023, minha querida e tão estudada Política Nacional de Educação Digital. A Lei 14.533 é um prenúncio do futuro. E nesse sentido, Igor, nos mostra um dos campos em que se pode aprimorar o Marco Civil, definindo mais potencialidades para a tutela da educação digital. Para além disso, veja, eu não acredito que uma regulação que impõe deveres quase beirando a censura no que diz respeito ao trabalho dos provedores de aplicação que gerenciam redes sociais seja um caminho adequado para que se coíba o mau uso da internet. O PL 2630 é muito criticado exatamente por isso, pelo seu rigor no que diz respeito aos deveres que impõem às plataformas digitais. Tanto é que foi constituída uma comissão especificamente para repensar os seus dizeres. Uma outra possibilidade nessa prognose futura envolve, evidentemente, o tema da inteligência artificial. Nós temos em tramitação o projeto de lei 2338 de 2023, mas não sabemos se ele passará. Não sabemos se é suficiente. A comissão de juristas incumbida de apresentar o texto final deste projeto de lei sequer tinha acesso ao GPT 3.5 quando concluiu seus trabalhos. E a cada novo mês temos uma disrupção. Será que o texto basta ou nós precisamos de novas versões como já têm sido apresentadas? Como mensagem final, saibam, a EBRAD está antenada com todas essas novidades. Não apenas o curso do qual eu sou supervisor acadêmico e tenho a honra de ter o professor João Alexandre como docente e que tem como patrono o professor Nelson Rosenwald, o curso de pós-graduação em Direito Privado, Tecnologia e Inovação, mas todos os cursos de pós-graduação oferecidos pela EBRAD têm o conteúdo mais atual. Nós estamos o tempo todo de olho no papel do Congresso Nacional em relação às novas tecnologias e prontos para atualização de conteúdos de imediato, sempre que vierem novas leis, porque elas virão. Se serão boas ou não, o tempo dirá. Mas estejam sempre conosco, atentos, principalmente aos conteúdos disponibilizados pela EBRAD, e o EBRAD Live é, sem dúvida alguma, um dos projetos de maior sucesso que o grupo já teve e continuará tendo, e eu tenho absoluta convicção de que vocês se diferenciarão justamente por estarem se permitindo buscar e obter esse conteúdo diferenciado. Sejam vocês, Ana Laura, Igor e demais colegas, os vetores dessa transformação que, como eu falei, envolve a educação digital para sermos nós mesmos, cidadãos, os protagonistas de uma internet que nem precise tanto assim de um novo marco civil da internet, porque estaremos preparados para lidar com ela. Maravilha. Professor João, é contigo. Eu acho que praticamente não tem nada a acrescentar nessa fala. Eu queria agradecer a pergunta da Ana Laura e do Igor. Eu acho que pensando num balanço geral do Marco Civil, era uma lei necessária. Era uma lei que nós precisávamos dentro de uma regulamentação que não existia.
Não adiantava eu falar de um Código Civil de 2002 que foi praticamente feito na década de 80 e que não tinha uma previsão de internet. Mesmo sendo revolucionário o CDC, com algumas previsões de internet já na década de 90, mas o CDC vem em resposta à Constituição de 88, quase 2 anos depois da necessidade da criação, sendo um direito fundamental. Não adianta a gente olhar para os direitos fundamentais de livre desenvolvimento de personalidade, proteção da honra, da imagem, sendo que a internet precisava de limites. Então, o Marco Civil, em geral, ele trouxe limites necessários. Cláusulas abertas, e aí eu acho que é a minha crítica maior, que as cláusulas abertas foram muito abertas, prevendo uma evolução tecnológica que veio, que a gente está discutindo isso. Ela veio para ficar e já é usual para todos nós. Eu falo, a partir da Samsung ter, por exemplo, ter colocado inteligência artificial em todos os smartphones, praticamente de 2021 para cá, nós começamos a entender que a inteligência artificial já é ferramenta necessária e muitos utilizam. Vou nem colocar só o ChatGPT, o próprio Gemini da Google agora é acessível a todos. Então nós temos algumas características que foram apresentadas pela tecnologia que talvez a gente precisa debater. E eu acho que o que o Faleiro trouxe da educação, acho que é a parte mais importante. Era dever do governo trazer instrução. Eu falo que eu fui privilegiado, eu tinha bolsa, estudava numa escola particular na minha infância, a qual eu tive acesso a computador desde a minha infância. Então, eu tinha um laboratório informático onde eu aprendi algumas questões. Só que isso não é a realidade da maioria dos brasileiros. Quando a gente fala de acesso à tecnologia, ela já é restrita e a tecnologia não inclui ninguém. A tecnologia exclui pessoas. E eu tenho um relato pessoal de alunos que não conseguem enviar e-mail de trabalho que eu solicito. Então, são alunos que estão numa faculdade que tem um smartphone, mas não sabe como utilizar o smartphone. Muitos, se você for perguntar para várias pessoas mais carentes da população, vão falar que a internet é o WhatsApp, que a internet é a rede social. Não entendem a complexidade da internet. E se você falar, por exemplo, de Deep Web ou de outras questões que praticamente todos nós não temos nem acesso, mas a maioria tem ciência, boa parte das pessoas não sabe o que é. Então, como é que eu vou falar sobre proteção de uma pessoa que não consegue nem acessar o seu próprio e-mail? Não consegue identificar o que é uma propaganda, o que é uma publicidade, do que é uma fotografia. O que é um vídeo que é institucional para um vídeo que é publicitário. Então são questões que talvez, e principalmente quando a gente pensa no golpe do Pix, igual o Faleiros falou algumas vezes, as propagandas publicitárias que estavam tentando alertar as pessoas vieram dos próprios bancos que estavam sendo julgados pelo STJ como responsáveis por essas transações fraudulentas e tendo que ressarcir as pessoas. Então, eu não posso praticar tudo vindo da área privada. As redes sociais, elas não vão instruir. Elas querem que você fique cada vez mais tempo, gaste mais tempo nelas. Então, quando eu penso em instrução, em letramento, eu preciso de que isso faça parte, por exemplo, talvez da educação básica. Entender, explicar para uma pessoa o que é um e-mail, o que é, como acessar uma internet, quais são os perigos da internet. Que algumas questões até constitucionais precisavam ser ditas desde criança. E que antigamente nós tínhamos uma cadeira nas escolas, que era ensino moral e cívico, que trazia algumas questões importantes da Constituição. Então a gente precisa voltar, talvez, ensinar os professores hoje a utilizar até das matérias comuns dentro da tecnologia. Em matemática, por que não falar de Bitcoin? Na matemática, não falar de criptomoedas. No português, como redigir textos interessantes naquele curto espaço do Twitter de 240 caracteres. Porque isso faz sentido para as pessoas hoje. É importante fazer uma redação para o Enem? Sim, é importante eu me saber comunicar, mas é importante eu também saber me comunicar dentro das redes sociais. Como escrever um bom e-mail, como escrever um bom currículo. Você não imprime mais currículos, você envia por e-mail.
E agora, dependendo do smartphone, você conecta um no outro, né? Faz aquela conexão e você vai passar as informações que você tem. Qual é esse risco? A maioria das pessoas não tem noção. É a comodidade do dia a dia. Então, quando eu penso em todas as questões do Marco Civil, o Marco Civil foi bem-vindo. Foi apresentado, e aí eu gosto muito de falar dessa responsabilidade civil, até porque é uma área que eu pesquiso muito por causa do doutorado. Responsabilidade civil era necessária. Temos críticas ao artigo 19, 20 e 21? Muitas. Principalmente o 21, quando fala que você não precisa, para conteúdos sexuais, você não precisa entrar na justiça, mas você precisa comprovar que ele é seu. A minha pergunta é, como você comprova? Você vai ter que mandar uma foto sua nua para a pessoa para falar que aquela foto é sua? Caso você não tenha rosto aparecendo, caso você não tenha uma tatuagem, um piercing ou uma marca de nascença. São questões que talvez restringiram numa velocidade que ela foi feita. Uma lei que trouxe uma resposta muito rápida, mas que talvez precisava ter um debate um pouquinho maior. E além disso, quando eu olho para a Europa, nós temos essa ideia de proteção de dados, da proteção do ser humano desde a década de 70. Constitucionalmente em Portugal, nós temos o artigo 35 falando sobre dados em que a máquina de datilografia estava surgindo. E várias pessoas, normalmente aqui os pais, os avós de quem está nos assistindo, fez curso de datilografia, porque era a máquina de escrever e era a melhor tecnologia. A Europa trouxe uma diretiva a nível europeu em 1995 a trazer um regulamento, e aqui eu quero trazer um parêntese, porque a diretiva ela é incorporada aos sistemas jurídicos e o regulamento ele tem que ser obedecido daquela forma por inteiro. Então nós trazemos um peso ainda maior para um regulamento, onde todos os países têm que obedecer a mesma regra, mas se discute na Europa, por exemplo, questão de tradução, em que o inglês tem uma tradução diferente do francês, do espanhol para o português. Porque todas as línguas dos Estados-membros na União Europeia são consideradas oficiais. Então todos os documentos têm que ser traduzidos para todas as línguas de todos os Estados-membros. E aí nós temos um problema da semântica. Um problema, inclusive, de países que não fazem parte do nosso alfabeto e que têm outros alfabetos. Então, nós temos algumas complicações e que isso precisa, né, a gente vai precisar transformar isso com o avanço. O Marco Civil foi extremamente importante? Sim. Precisamos talvez trazer outras ideias? Sim. Mas essas ideias já estão já estão presentes, né, nessas leis que estão sendo discutidas e na reforma do Código Civil. O que eu vejo para o futuro não adianta a gente querer prever tecnologia. O Faleiros disse muito bem, o ChatGPT, em questão de meses, do 3.5 com 4.0, ou agora futuras letras aí que eles vão colocar, cada 2-3 meses é lançada uma ferramenta nova, com novas questões, inclusive agora para quem tem a versão paga do ChatGPT, ele está atualizando quem você é, ou quais são os seus gostos para trazer respostas mais refinadas para você. Então não adianta prever isso em lei. A lei daqui um ano ou menos já vai estar desatualizada. Já vai ter algo mais novo. O que eu preciso olhar? Nós temos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição. Nós temos a questão do artigo 1º, artigo 3º da Constituição como norte. Nós temos a boa-fé prevista, dignidade da pessoa humana. Todas essas questões já previstas em todos os regulamentos. O que a gente precisa? Aplicá-los à tecnologia atual. Então eu não estou falando, o golpe já é uma questão que já é uma retirada de contexto daquilo que eu tenho da tecnologia. Quando eu falo de letramento, tem que fazer parte da dignidade da pessoa humana, porque uma pessoa sem internet ou sem saber como conectar na internet fica restrita a inúmeras coisas. Até, por exemplo, uma vaga de emprego. Então são questões que nós já temos no nosso ordenamento jurídico, nós já temos na nossa Constituição e que só precisam ser aplicadas da forma correta. Então o que eu vejo hoje? Um Marco Civil que é essencial, que trouxe uma discussão, uma Lei Geral de Proteção de Dados que vem para ampliar essa proteção dos dados pessoais, e agora nós precisamos de uma execução. E aí eu vou num letramento não só da sociedade, mas também aos aplicadores do direito. Porque hoje não adianta eu falar São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, grandes centros em que as pessoas já estão na tecnologia há muito tempo.
Mas o interior do Maranhão, o interior do Ceará, o interior do Amazonas, do Acre, até mesmo o interior de Minas Gerais, de São Paulo, talvez os juízes ali não tenham a mesma conexão. Os promotores não tenham o mesmo letramento digital que a gente tem nos grandes centros. E a aplicação fica déficit em relação ao que a gente tem em outros lugares. Temos uma deficiência desse entendimento. Como é que eu vou falar para uma pessoa de 60, 70 anos que está jogando uma ação de que o que é um arquivo hash ou que aquilo ali foi feito por inteligência artificial, sendo que a pessoa nunca teve acesso? Então esse letramento ela não pode ser feito exclusivamente para nós, a sociedade. É extremamente importante. Eu e você sabemos como aplicar. Mas também os julgadores, aqueles que são operadores do direito, saberem como a tecnologia funciona, como ela deve ser aplicada. E aí eu tenho que falar uma coisa que é um problema do direito. A gente precisa comunicar com as outras áreas. A gente precisa sentar com a galera do TI. A gente precisa sentar com o pessoal que desenvolve. A gente precisa sentar com o pessoal da computação para entender que eu não vou utilizar o computador só num processo judicial eletrônico. No nosso querido PJE, que tem vários problemas no Brasil inteiro. Mas eu vou utilizar em outras questões. Eu preciso mostrar que um arquivo hash, que um print de WhatsApp pode não ser verdadeiro. Que um áudio que foi enviado no processo judicial não é verdadeiro, que uma publicidade feita, uma peça publicitária feita numa eleição não é verdadeira. Mas quem vai poder julgar isso? Ou quem vai... A gente não pode ficar refém somente de peritos, porque peritos digitais também estão em escassez. Então a gente precisa que todas as pessoas, seja comunidade, seja os cidadãos comuns, como também os operadores do direito, entendam que a tecnologia ela está presente no nosso dia a dia e a tecnologia vai estar cada vez mais presente. E a gente tem que saber como ela funciona. Então, acho que o ponto principal do Marco Civil nós tivemos o início de um debate, só que o debate não terminou há 10 anos atrás. Esse debate ele é vivo, ele é necessário e nós, operadores do direito, precisamos mostrar que fundamentos... direitos fundamentais, direitos humanos, fundamentos do Código Civil, fundamentos do Código Penal também podem ser aplicados dentro das relações tecnológicas. As relações trabalhistas hoje, praticamente todas estão dentro. Várias pessoas fazem bate-ponto em aplicativos. E aí? Então são questões que nós temos cada dia que a tecnologia está mais presente. Mundo online, mundo real, mundo virtual e o mundo offline, isso não existe mais. Nós coabitamos nos dois mundos. E esses dois mundos têm que estar presentes também dentro dos nossos tribunais e dentro da nossa educação. Quero deixar meu muito obrigado. Espero que as pessoas que estiveram com a gente tenham aprendido. E eu falo para todo mundo, a tecnologia é algo real, é algo que a gente precisa entender, que a gente precisa aprender e que a gente precisa ser humilde o suficiente a entender que o direito não vai resolver tudo. A gente precisa comunicar também com as outras áreas. Obrigado, Vitor. Obrigado, José Faleiros. Obrigado a todos que perguntaram aí para nós. Espero que essa noite tenha sido proveitosa a todos. Meus amigos, que aula! Quando eu comentei com o professor José ali, com o professor João, nos bastidores desse nosso encontro, eu falei, pessoal, a ideia é ter um bate-papo bem fluido. Essa é a ideia do Ebrad Live. Mas que live sensacional com letras garrafais. Percebemos isso pela quantidade de participações aqui, de perguntas, e olha que eu deixei algumas de fora, separei ali apenas algumas. Percebemos aqui também pelo chat, Jardel, Ana Paula, Carla, Décia, que acompanharam aqui também, fora aqueles que enviaram as perguntas. E o mais bacana disso tudo, pessoal, para você que nos acompanhou até agora, isso aqui foi uma pequena pincelada do vasto conteúdo que vocês encontram também no nosso curso, como bem dito pelo professor José. Então, temos a honra de termos esses dois mestres ali à frente também desse curso. Eu agradeço, professor José, professor João, pela participação de vocês, pela disponibilidade em plena uma véspera de feriado, para nós tratarmos essa temática importantíssima. E aproveitar aqui, com o auxílio da tecnologia, como está sendo gravado, professor José, vou te mandar um WhatsApp logo mais, para nós já começarmos aí a pensar em novos encontros. O professor João também sempre será bem-vindo. Em nome da Ebrad, eu deixo um abraço a todos vocês, para quem nos acompanham mais uma vez, e até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Vitor?
Um grande abraço, João. Sempre um prazer. Abraços. Abraço a todo mundo e muito obrigado novamente.